Olá a todos, bem-vindos ao nosso canal. Aqui compartilhamos histórias reais e inspiradoras sobre a vida aqui no Texas. Eu sou Minucha Martins, sua realtor de confiança aqui na região de Dallas. Hoje vamos conversar com a Lilian Pavese, que vai nos contar sobre essa experiência incrível de comprar um rancho aqui no Texas. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva para receber todas as informações dos novos vídeos. Lilian, é um prazer enorme te ter aqui comigo para compartilhar a tua experiência incrível aqui no Texas. Obrigado pelo teu tempo e disposição. Eu que te agradeço, Mi. Hoje vamos conversar com a Lilian sobre essa experiência. Lilian, como foi que surgiu essa ideia de comprar um rancho aqui no Texas? Como foi essa experiência? Conta pra gente. Então, é um pouco engraçado. No Natal eu ganhei uma bota do meu marido e essa bota ficou servindo como se fosse um incentivo pra gente. Toda vez que eu colocava a bota, eu pensava, onde que eu vou usar a bota? E eu queria um lugar, uma terra para usar essa bota. E anos se passaram. Esse ano a gente decidiu que ia colocar em prática esse sonho. Não sabia muito como começar, pedimos a sua orientação e então a gente começou a procurar lugares, a gente não sabia onde, a gente não sabia o valor, a gente não sabia nada, a gente só sabia que queria a terra. O que acontece é que a minha filha começou a ver vários anúncios no Facebook e começou a mandar pra gente. Aí um dia a gente agendou um grande sale e o meu marido mandou toda a documentação e a gente foi para conhecer. Que tipo de documentação eles pedem? Então, eles pediram nome, endereço, para cadastro, coisas básicas. E se a gente conseguisse o agendamento, aí tinha outros requisitos que a gente teria que levar. Bom, então ele marcou tudo e a gente acordou bem cedinho. O nosso horário era para 1h30 da tarde e tinha que chegar um pouquinho antes, então a gente foi para conhecer o lugar. O lugar era 1h30 daqui. Só que quando a gente chegou lá, foi uma surpresa, amiga. Era uma igreja com um monte de cowboy. Eu amei! Nossa, um monte de cowboy. Mas cowboy bota, tipo o estereótipo que a gente tem do Texas? Com chapéu, com bota, calça jeans, um monte. E caminhonete, tudo assim, no parque da igreja. Aí a gente tinha o nosso nome cadastrado, a gente foi lá, pegamos um número. O número que a gente pegou era 83. Então a gente via várias mesas, tinha comida para todo mundo, água, era um big evento. O meu marido, aí a gente sentou lá, esperamos a pessoa que era o nosso contato e ela falou, ok, vamos lá, explicou um pouquinho pra gente, perguntou o que a gente estava querendo. Naquela situação a gente não sabia muito o que estava querendo, queria terra, mas não sabia o que era. Tu estava na fila, mas não sabia nem o que queria, nem quanto era. Nada. Aí a mulher falou assim pra gente, então vamos lá, vamos ficar na fila e a gente vai ver os ranchos, né? Então quando a gente chegou lá para ver os ranchos, um monte de gente, um monte de gente. Quantas, assim, umas 100 pessoas? Era mais de 300 pessoas. 300? 300 pessoas? Mais de 300 pessoas. E a mulher pegou e falou assim, vocês querem ver o número 1? A gente foi ver o rancho número 1, muito plano. Aí eu falei, eu não gosto de coisa muito plana. Eu quero assim, com árvore, com lago. Era um rancho dos meus sonhos, né? Eu queria que fosse dos meus sonhos. Aí tá, e assim a gente passava perto, era sold. Todos os lugares que a gente passava já estava vendido. E ela falou assim, então vamos ver no que você quer. Que era o que eu tinha falado, com muita árvore, quero com um laguinho. E a gente foi até lá.
sold. Então, tudo que a gente via já estava sold. Mas espera aí, então você estava na igreja com as 300 pessoas, os cowboys de chapéu e bota e todas as caminhonetes. E aí, de lá, vocês saíam com um vendedor para ir para o lugar onde ficam os terrenos, é isso? Isso. E esse lugar, ele é um lugar sem nada em volta ou eles já lotearam o lugar? Como funciona? Então, esse lugar é como se fosse um condomínio de ranchos e tem algumas fazendas, mas não é perto, é como se fosse vizinho, né? Mas eles preparam todos os terrenos, né? Então, pelo que eles explicaram, é assim, eles compram um terreno bem grande e eles fazem a divisão. Então, nesse caso, era 10 acres, ponto 1, que tem um significado, por causa desse ponto 1, a gente ganha desconto no imposto. Então, todos os ranchos são mais ou menos desse tamanho, mas são divididos de diferentes formas. Só que nesse dia não deu certo, porque quando foi 2 horas da tarde já estavam os 46, acho, lotes todos vendidos. Então, quando vocês saíram da igreja e chegaram lá, nesse local que era o condomínio de ranchos, tu podia escolher o terreno que tu queria? Isso, você pode escolher o que você queria. Só se que no tivesse rainbow. Só que como o nosso número era 83, então a gente ficou por último. Por último, então não tinha. Só que a moça que estava nos atendendo, ela falou, olha, vamos ficar aqui esperando, porque você já sai com o documento pronto. Ali mesmo? Ali mesmo. Então lá na igreja já tem tudo. Já tem a pessoa que vai fazer toda a documentação para você. O Title Company já está lá? Já está lá. Então, quando você chega e fala que compra, você tem umas pessoas que compraram à vista. Então, o processo é rápido. É mais rápido. E tem pessoas que precisam de financiamento. Então, essas pessoas que precisavam de financiamento demoram um tempo para resolver, né? Foi a nossa sorte, porque teve uma desistência, então foi um mês depois. Um mês depois? Um mês depois, nós visitamos outros lugares com a mesma proposta, só que não era o lugar que a gente queria, mais longe, né? Então a gente ficou meio triste. Aí a gente já sabia agora o tamanho que queria e a gente já sabia o local. Aí a gente pensou, então vamos voltar para a ideia inicial, procurar uma pessoa para ela achar algum lugar nessa mesma cidade, né? Mas foi uma surpresa, uma sexta-feira, uma pessoa ligou, né, e conversou com meu marido, dizendo que um dos lotes estava available. E o processo foi bem rápido, porque se a gente não comprasse naquele momento, tinha várias outras pessoas na fila. E foi assim que a gente conseguiu comprar o nosso rancho. Explica pra gente, para as pessoas que estão no Brasil, um rancho aqui, o que é considerado um rancho? Ele é mais como um sítio no Brasil ou ele é mais como um rancho que a gente tem a ideia de rancho em português? Qual o tamanho de um rancho aqui? Então, é mais ou menos o tamanho de 2 acres no Brasil. 10 aqui são 10 acres aqui são é mais ou menos 2 hectares no Brasil. 2 hectares, mais ou menos 2 hectares no Brasil. Essa proposta é mais para get together, para a gente ter um lugar para ir passear durante as férias ou até no final de semana, convidar os amigos. Como uma casa de campo. Como se fosse uma casa de campo, essa é a ideia. Então a tua proposta em comprar um rancho não é criar animais para revenda, para parte comercial, é puro prazer residencial em família. Então a gente ainda tem um monte de planos, né? Mas assim, a ideia inicial é sim, é um lugarzinho para você ir lá com os netinhos, ficar
com contato com a natureza, sair da cidade. Então é um lugar mais para relaxar. E tu falaste que no começo tu estava falando, não, esse terreno não tem árvore, esse terreno não tem lago. E no final, como é o terreno que tu compraste? Então, o terreno que a gente comprou, então foi uma parte engraçada, é que quando eu estava vendo que já não tinha mais nenhum, eu falei para a mulher, vamos voltar para o número 1. Eu já imaginei o Amazon trazendo árvore. Eu coloco árvore, eu furo buraco, eu faço lago, porque eu gostei muito da área e da localização, né? Então, o nosso agora, ele tem algumas árvores, mas ele é mais plano. E como você viu, né? Eu já fui visitar, gente. O terreno é lindo. Eu falei para ali, inclusive eu achei que plano ficou muito melhor para na hora de construir, né? Do que se tivesse muito morro, ou muita pedra, ou muita árvore para tirar. Tá perfeito. Eu achei o lote. E agora a gente está começando do zero, né? Então a gente precisa fazer a fossa, a caixa d'água, várias outras coisas. A estrutura que tem lá é o rancho, né? Já demarcado de uma forma eletrônica. Tem as ruas, tem a entrada e eles vão colocar a luz. Já está chegando a luz lá. Nas partes comuns, nas na rua? Até dentro do lote, acho que é 2.000 feet, eles vão colocar. Ah, que bom! E também tem, é como se fosse uma HO, uma associação, né? De moradores. De moradores, mas tem, né, a empresa que administra isso para manter as ruas, mas o acesso é bem simples. Muito gostoso. Eu amei a nossa aquisição e agora a gente está cheio de planos. O HOA aqui nos Estados Unidos é mais ou menos como condomínio no Brasil, mas tem um pouco mais de poder. Aqui o HOA, né, que é a Associação de Moradores, a Associação dos Proprietários daqueles imóveis, eles têm um poder de até levar a casa para a justiça, se o proprietário não cumprir com as regras que essa associação determina. Geralmente eles determinam várias coisas. Quando é um condomínio de casas, eles determinam, às vezes, não pode ter carro comercial, por exemplo, parado nas ruas, ou o que seja que está determinado ali naquelas políticas do condomínio, você precisa seguir, senão a consequência pode ser muito séria. Li, o que tu viste ali nas regras do HOA, né, da Associação de Moradores? O que vocês vão ter que fazer agora? Vocês têm que construir imediatamente ou vocês podem deixar lá por vários anos? Não tem prazo para construção, mas quando for construir tem alguns limites no tamanho da casa e o tipo de material que é usado. Alguns tipos de animais que não podem ter na propriedade. Tipo o que não pode? Não pode ter porco. Porco? No Brasil é tão comum ter porco, né? Por que será que eles proíbem Então, aqui? eles falam que eles prejudicam muito, damage muito a propriedade, né? Eles saem do controle, aí pode ir para outra propriedade, aí é uma das regras. O que tu pensa em ter? Então, eu queria ter uma vaquinha, um cavalo, mas tudo isso é a longo prazo. Mas a gente tem planos de ter animaizinhos lá, sim. Bodinho para as crianças, dá para fazer yoga no bode. Um tanque de peixe, um tanque com peixe para pescar, patos. E no primeiro terreno que tu olhaste, tu viste um lago, que ficou com vontade de ter aquele lago. E agora, que no teu que tu compraste não tem, é possível construir um lago? Então, isso foi uma dica da pessoa que nos auxiliou, você está muito focada que você quer um lago. Só que a maioria dos lagos, eles são construídos, né? Então, às vezes você pega um rancho com valor menor, porque ele não tem lago e você pode construir o lago. Ele te deu uma ideia de valor para construir um lago? Imagino que deve depender do tamanho, né? Eu acho que não, ele não deu valor. Isso é algo que a gente vai ter que pesquisar.
essa foi uma experiência incrível, Lilian, porque a Lilian me ligou um dia e falou, eu preciso de alguém, ela me perguntou, tu trabalha com terra? E eu falei, não trabalho com terra ainda, mas eu te recomendo um realtor de confiança do meu escritório. E na semana seguinte a Lilian me liga e falou, já comprei o terreno. Eu falei, vamos lá ver. Quando eu fui com a Lilian visitar o rancho, eu imaginava um lugar bem mais rústico, com, sei lá, terra batida, esburacado, resquícios da minha vivência no Maranhão. Mas a highway até lá, ainda não é uma highway, mas a 380 é uma rua larga, com várias faixas, né? E o acesso até bem perto do rancho é sensacional, a estrada asfaltada, só mesmo a estrada que leva da rua principal para os locais dos terrenos, é como a Lilian falou, é mais terra batida, mas eles fazem com umas pedrinhas, né, Li? Que não fica buraco, o carro não ficou tão sujo, não percebia, que não é aquela poeira toda. Eu achei que foi incrível. E uma coisa que eu achei interessante é que já tinha gente usando os terrenos. A gente chegou lá e tinham pessoas usando o terreno deles, ou já para fazer um churrasco. Eles levaram uma cabaninha, né, uma barraca, e estavam lá fazendo churrasco, e em um outro terreno tinham duas pessoas atirando, fazendo tiro ao alvo. A Lilian é uma amiga querida e ela, assim, eu fico admirada com o talento dela com plantas, com flores. Ela tem muito jeito para cuidar, então eu tenho certeza que esse rancho vai ficar lindo. Li, aproveitando que tu tá aqui com a gente, eu queria também te perguntar, além do rancho aqui no Texas, me fala um pouquinho da tua história aqui no Texas. A gente morou 5 anos na Flórida, amei, foi 5 anos de muito aventura, cada dia numa praia diferente. Era tão gostoso ir levar as crianças para a escola e depois poder caminhar na praia. É verdade. Então, vindo de Curitiba, que é uma cidade fria, sem praia, então quando eu cheguei lá na Flórida, eu falei, nossa, é um paraíso, é aqui que eu quero ficar para sempre. Em que lugar da Flórida tu estava? Então, na região de Boca Raton. É o sul da Flórida. É o sul da Flórida, e a praia que a gente ia era em Deerfield Beach, que era a praia dos brasileiros. Então a gente saía da praia, ia comer um pãozinho na chapa, uma coxinha. Então tinha a estrutura dos Estados Unidos, mas o aconchego do Brasil. Então era muito gostoso viver lá, principalmente no começo, né, que é tudo novo. Mesmo sabendo, mesmo querendo muito vir para cá, sabendo no início que a gente ia ficar 1 ano apenas, a gente queria aproveitar ao máximo. Só que eu sempre brinco que o nosso sonho foi mudando no decorrer do tempo, porque a gente veio relocado para ficar 1 ano e o meu marido recebeu a proposta para ficar. A gente estava morando num apart hotel, estava tudo muito gostoso, comida pronta, tudo muito prático, né? Então eu não precisava me preocupar com muito, eu estava vivendo uma vida praticamente de férias. Aí a gente descobriu que tinha que matricular as nossas crianças, né? E para matricular a criança na escola eu tinha que ter um endereço fixo, eu não poderia estar morando num hotel. Não aceitavam hotel? Não. Então por esses 6 meses o que a gente fez? Vamos mudar para um apartamento. Só que também nós não queríamos gastar dinheiro com infraestrutura aqui, porque a gente ia voltar. Esse é o maior medo de quem está vindo ali, porque ainda fica assim, será que eu vou gostar? Será que a gente vai voltar? Como que eu vou comprar uma casa, uma dívida em dólar? Tu vieste com os 2 mais velhos. Que idade eles tinham? Então, a Nathalie tinha 10 e o Vinícius 5. Tinha acabado de completar 5. Ainda é uma fase boa para mudar com criança, né, Li? 10 ainda vai. Todo mundo muito feliz. Porque a gente ia ficar 1 ano. Nossa, que experiência legal, né? Só que era a gente temporário, também, né? A gente foi gostando. Aí eu brinco, aí eu vendi minha alma por causa de uma jacuzzi. Como
queria ficar aqui por causa da minha jacuzzi. Eu tinha uma jacuzzi. Ai, tava tão gostoso. Eu tinha a praia. Coisa simples, mas era o que eu tava Pequenos sendo, prazeres. Os prazeres que os Estados Unidos oferecem. Morar em cidade litorânea é bom. E a segurança, né? De sair à noite, quando você vai para o mercado, 10 horas da noite. E aquelas portas de vidro na Flórida, né? Quando eu mudei para cá no início, eu tinha medo daquilo, vindo do Brasil com medo, né, da violência e de ser assaltada. Tinha aquela, não sei se na tua casa tinha, mas tinha aquela porta de vidro de correr, assim. Gente, o medo que eu tinha de alguém quebrar aquele vidro e entrar na casa. Não, eu não podia ver furgão branco, que eu morria de medo de furgão branco. Por quê? Porque nos filmes, né? Que a gente via era, ok, vou colocar todo mundo dentro desse furgão e vai embora. Ah, furgão? É, um furgão. Eu tinha entendido furgão. Furgão, aquele carro. E alguém te pega e joga dentro. E põe ele dentro e levar embora. Então eu morria de medo. Só que assim, foi nossos primeiros anos, foi anos com muitas alegrias, mas também com vários desafios, né? O primeiro, com certeza, é a língua. Não saber falar o inglês, então isso te coloca um pouco para trás emocionalmente, porque você quer se comunicar, você quer se expressar, você quer trabalhar, né? Você vê que aqui é um país da oportunidade, um monte de coisas para fazer e você fica parado naquilo, né? Porque você não fala inglês. É porque no Brasil tua carreira já estava bem estabelecida, Sim, né? Fala um pouquinho pra gente, o que tu fazia no Brasil? Então, eu era professora, eu trabalhava numa escola conceituada, eu tinha começado um mestrado, então eu estava assim, com muitas coisas acontecendo lá no Brasil, a nossa vida no Brasil era maravilhosa. E aqui só foi um complemento, então tinha algumas coisas boas que estavam acontecendo no Brasil que chegou aqui e a gente já não tinha. Como, por exemplo, a gente tinha que limpar tudo sozinha. Acho que não tem quem não sofra esse desafio de se acostumar a não ter empregado. Você não tinha ajuda, você não tinha uma rede de suporte aqui. A família, amigos. Então, aí quando você ia para médico, você precisava de um tradutor, você precisava de ajuda, você sempre precisa de ajuda. Você perde um pouco essa autonomia, né? E fica dependendo bastante do marido, né? Fica dependendo muito do marido. E coisas E ele, por outro lado, com um monte de coisas para fazer também, um monte de desafios no trabalho, né? Então, é um momento que é muito estressante, mas, por outro lado, une muito a família. A família fica muito mais unida e completa, né? Porque você tem que usar os recursos que você tem ali, né? Então, para você ter uma ideia, quando eu fui ganhar a Giovana, a gente não conhecia ninguém. Quanto tempo tu já estava morando aqui quando tu tiveste a Giovana? A Gigi? Eu estava com 7 meses, né? 7 meses. Tu chegaste com 7 meses? Não, eu cheguei, eu estava com 2 meses. Passou 7 meses aqui 7 meses. E aí tu tiveste ela. E tu já tinha feito amizades nesses 7 meses? Não conhecia ninguém. Ai, que difícil. Porque as pessoas que vieram com a empresa, todos eles voltaram. Só ficou a gente. Então, aquele núcleo de pessoas que a gente conhecia, todo mundo voltou e nós fomos a única família a ficar. Meu Deus. E como tu fizeste com as 2 crianças mais velhas? Então, foi até engraçado que eu estava na piscina, né? Aí uma senhora chegou e falou assim: você que é a mãe do Vinícius, ele vem todos os dias comigo do ônibus. Aí eu falei assim: sim. Ela falou: se você precisar de alguma coisa, você me avisa. Isso americana? Brasileira. Coincidência, coincidência. Aí ela falou: se você precisar de alguma coisa, você me avisa. O Vinícius sabe onde eu moro, porque o ônibus para na frente da minha casa. Meia-noite, no outro dia, estava meu marido batendo na casa dela,
pedido. Meu Deus, e tu tinha acabado de conhecer ela. Eu conheci ela por 1 hora, no domingo, 6 horas da tarde, quando foi meia-noite, eu entrei em trabalho de parto e não tinha ninguém para ficar com as crianças, foi a única coisa que eu lembrei e deu certo, né? Então, é difícil, mas sempre você vai achar pessoas boas que vão te ajudar, que vão te dar a mão, né? De alguma forma. E nessa fase, como foi para ti ter deixado de ter a tua identidade como uma mulher que estudou, que trabalhava, que era independente e de repente ter parado tudo isso com a tua vida e virar mãe, dona de casa, sem falar a língua do país, super dependente do marido para resolver tudo? Bem difícil. E hoje, pensando, eu acho que se eu posso dar um conselho para alguém, mesmo que você esteja nessa situação, procure aprender algo. Vai assistir um filme, escuta música, pega o interesse, você tem interesse em culinária, vai assistir vídeos de culinária em inglês. Boa dica. Para você escutar. Uma coisa que aconteceu lá em casa foi que meu marido não colocou a Globo. O canal de TV em português, a Globo. Ele não colocou na época e a gente não escutava. Eu tentava escutar bastante coisas, viver a vida aqui, né? Então eu tentei também, assim, adoro as coisas do Brasil, mas tentava ir comprar comidinha em mercado americano, e me entrosar e ser voluntário nas escolas dos meus filhos, ir na igreja, fazer amizade com outras pessoas de diferentes culturas, porque eu pensava, eu estou aqui, eu preciso ampliar a minha rede de conexão. E é claro que a comunidade brasileira ajuda, só que, ao mesmo tempo, se eu ficasse só com os brasileiros, eu estaria perdendo um pouco de oportunidades, porque eu precisava voltar a trabalhar, eu precisava me inserir na comunidade americana. Então, foi dessa forma e também coisas que foram acontecendo em casa, dos meus filhos não me entenderem, de ficar perguntando o que você está falando. Aí porque eles desenvolveram o inglês mais do que o português. Mais do que o português. Então, você era isso no Brasil, agora aqui, o que você é? Então, essa era a pergunta. As crianças questionaram? Essa era a pergunta, né? Mas talvez que partia de mim também, era algo meu, né? Eu, lá no Brasil era isso agora. Então, foi uma parte de reflexão, de tentar ser humilde, de tentar me pôr vulnerável na situação que eu estava vivendo, não ter medo de pedir ajuda, não ter medo de errar. Se eu tenho essa dificuldade em me comunicar, que não seja algo que me pare. Tem outras formas de comunicar. Um sorriso, às vezes, abre muitas portas. E foi assim que foi acontecendo. Aos pouquinhos, eu fui... as minhas crianças foram se tornando mais independentes, então eu comecei a voltar a trabalhar. Mas essa parte que eu penso, eu deveria ter pelo menos 1 hora no dia focado para aprender o inglês. Boa dica. E hoje em dia, com podcast, porque, gente, 20 anos atrás, deixa eu contar para vocês como era. Tu lembra ali? Era assim. Se a gente queria assistir uma novela, eu tô aqui há 28 anos, né? Então, quando eu queria assistir novela, eu sempre fui noveleira. E quando eu queria assistir novela, a gente tinha que ir na lojinha brasileira, tu lembra disso? Alugar umas fitas daquelas de vídeo e vinham os capítulos da semana inteira no vídeo, você tinha 2 dias para assistir. Pagava por aquela fita. E eu, claro, queria assistir a das 6, a das 7 e das 8, né? Então, eram 3 fitas para assistir em 2 dias os capítulos da semana toda. E aí a gente tinha que ir lá na lojinha alugar essa fita na sexta-feira, porque era quando eles
copiavam todos os capítulos da semana e devolver já no domingo. No caso da Lilian, ela comentou que o marido não quis colocar a Globo porque em 2000 a Globo chegou aqui no Brasil, chegou aqui nos Estados Unidos, e aí a gente teve a opção de ter através daqueles satélites, não era ali, que tinha DirecTV, tinha uma outra também que eu não lembro o nome. Mas a gente podia ter o canal em casa e todo mundo queria, né? Ter o canal da Globo em casa. Era uma aquisição, né? Era uma aquisição, você ter a Globo em casa. Não tinha mais que alugar as fitas toda semana na lojinha do brasileiro. Mas hoje em dia, com podcast, eu falo para as minhas clientes, gente, pega um podcast que você gosta do assunto. E não sei se tu já reparou, mas agora tem até o transcript. Você consegue ler tudo que a pessoa está falando. Então, para treinar o inglês, treinar o ouvido, é maravilhoso, né? Então, no começo eu tinha essa frase, I don't know speak English. E eu mantive ela por vários anos da minha vida. Então, eu já cortava a comunicação, né? Então, a partir do momento... Porque tu tinha medo da pessoa desenvolver a conversa. Eu tinha medo dela perguntar. Então, a partir do momento que eu embrace minha dificuldade, né? E me pus vulnerável, quis aprender... Que tu aceitou, né? Que eu aceitei. Eu falei assim, eu tenho essa dificuldade, por onde que eu vou aprender? Então, eu fui procurando canais e coisas que eu gostava de fazer e introduzindo o inglês. Agora, com a tua experiência de morar aqui no Texas, olhando para trás a tua experiência na Flórida, quais são os pontos positivos lá? E quais são os pontos positivos aqui no Texas? O que tu gosta muito lá e o que tu gosta aqui? Então, quando a gente chega do Brasil e vai para a Flórida, a adaptação é imediata. É muito difícil alguém falar assim, ai, não é muito ruim aqui ficar na Flórida. Você pode ir férias na Disney, é muito ruim. Ninguém vai falar isso, eu acho. O que acontece é que a gente pegou uma época da bolha imobiliária, muito difícil de comprar casa lá. Outra coisa... Ficou muito caro uma época, antes de quebrar. E outra coisa que aconteceu é que a questão do emprego, o meu marido fechou a empresa lá. A que trouxe ele do Brasil fechou? Fechou o building e ele foi transferido para cá. Ah, foi por isso que vocês vieram? Foi por isso que a gente mudou. Então não foi uma opção. Não foi opção. Eu quero comprar um rancho no Texas. Uma sexta-feira, chamou todo mundo da empresa e cada um recebeu uma caixa e todo mundo foi embora. O meu marido teve a oportunidade de ser relocado. Só que assim, nesse processo de relocação, você pega o que tem, né? Porque na época a gente não tinha um green card ainda. Então, se não fosse relocado, o que aconteceria? A gente teria que voltar para o Brasil. Então, foi muito angustiante, porque a gente queria ficar aqui, as crianças adaptadas aqui. E a oportunidade que teve foi vir aqui para o Texas. Então, muito difícil, porque nesse momento a minha filha mais velha estava no último ano da high school. Último ano da high school. Mudar com adolescente no último ano da high school para os fortes. E a gente foi... E ela toda entrosada com a comunidade, a escola, todo mundo amava ela. Eles ficavam na porta, vários estudantes, professores, pedindo pra gente deixar ela ficar. Porque era o último ano, ela jogava vôlei. E ela é muito... A filha da Lilian, a Natalie, é uma querida, e ela tem uma personalidade exuberante, esfuziante, ela é alegre e ela se comunica com todo mundo, faz amizade fácil, né, Li? Eu imagino que foi uma comoção quando vocês anunciaram que ela ia sair da escola no último ano. No último ano. Foi, assim, algo... Pensando agora, e depois que a gente conversa com outras pessoas, nossa, por que vocês fizeram isso com ela? Assim, na época o que a gente pensava era, a gente tem que ficar junto.
a única suporte que a gente acreditava que ela teria era o nosso. Então, para ela ficar lá sozinha, era praticamente impossível na nossa cabeça deixar ela para trás. Porque a gente pensava, a gente errava se deixava ela lá, e do mesmo jeito a gente ia errar trazendo ela para cá. Gente, de algum jeito a gente estava errando. E eu tenho que falar para vocês, a Lília é uma mãezona. Ela é aquela mãezona que coloca os filhos debaixo da asa, super mãe. Então, parece que eu tô vendo ela tomando aquela decisão e de nem passar na cabeça de deixar ali, mesmo que fosse com amigas, porque eu sei que ofereceram, né? Ela teve a madrinha dela que mora lá, madrinha de crisma, americana, uma senhorinha querida, pediu as professoras, o coach de vôlei. Só que a gente não conhecia muito eles, a gente tinha contato muito superficial. Então, entre errar em deixar, errar em trazer, a gente preferiu trazer. Mas foi assim um saquinho de batatas que a gente carregou. Foi mesmo. Porque foi muito dolorido para ela, foi muito triste tirar essa alegria que ela tinha lá, né? Com os amigos, com o vôlei que ela tanto amava. Mas deu certo, por enquanto deu certo. Eu acho que a dificuldade é, primeiro, tomar essa decisão e saber se você está acertando ou não. Mas eu imagino que para ela, os primeiros meses, ou talvez até anos de adaptação aqui no Texas, deve ter sido difícil. Então, o começo foi muito difícil primeiro, porque lá na Flórida, no último ano, ela já tinha quase feito todas as matérias que ela precisava. Quando ela chegou aqui, ela teve que refazer várias matérias. Por quê? Porque o Texas, eles têm um currículo diferente do Texas, da Flórida. E tinha questão também de ser mais fraco? E também. Ou mais forte? Que assim, eu não constatei isso, mas tem muitas pessoas que falam isso. Pela grade curricular, se comparar, o Texas, ele oferece mais para as crianças, né? O vôlei lá na Flórida era uma extra classe, né? Então ela tinha todas as classes, ela ia fazer o vôlei. Aqui no Texas é uma classe. Ah, é? Sim, o voleibol é uma classe. Então, como ela estava chegando no último ano, essa classe não poderia ser oferecida para ela, porque era crianças que estavam vindo, chegou no final, ela ia ser, já era como se ela pegasse essa classe naturalmente, né? Então teve que ter muita conversa com a diretora da escola para ajudar na adaptação, porque ela não ia conseguir fazer o vôlei. Com a graça de Deus, conseguiu fazer a classe de vôlei, fez amizade. Que era o que ela mais gostava, que ela mais né? gostava. Então foi isso que deu um alívio na vida dela, assim, aparentemente, mas a gente notava ela muito triste sempre, né? Só que a Nathalie, como você falou, ela tira forças lá de dentro daquele coraçãozinho dela, ela já começou a achar um trabalho, ela já fez amizade com as meninas, ela sofreu bastante, não digo bullying, mas ela sofreu algumas coisas emocionais na escola, né? Por quê? Pela diferença de cultura, do jeito que ela estava vindo da Flórida. Lá na Flórida também ela tinha um círculo de amigos brasileiros, então era uma mistura. Ali onde a gente foi morar não tinha brasileiro, então também tinha essa parte cultural. Uma coisa também que ajudou foi que a gente participa da igreja, então a gente encontrou uma igreja que tinha um grupo bem atuante em português, ela cantava na igreja, então esse grupo ajudou a gente como família bastante e ajudou ela também, porque aumentou deu um aconchego para ela, né?
E geralmente aqui o que eu vejo nas igrejas aqui é que eles são muito acolhedores, né? Eles estão sempre abertos a receber pessoas novas que chegam na igreja. Aqui o Texas está numa região que é considerado o cinturão religioso do sul dos Estados Unidos. Então, eu vejo que é muito forte isso aqui. E às vezes, foi bom tu tocar nesse assunto da questão de mudar com uma criança, uma adolescente já no high school, porque às vezes eu recebo ligação de clientes vindo do Brasil que me falam, não, mas meu filho é super sociável, vai se dar super bem, tem liderança, mas a questão da diferença na cultura, e olha que vocês estavam mudando da Flórida para o Texas, imagina vindo do Brasil, com um adolescente, às vezes no último ano de high school, é muito difícil, não é? Difícil. Difícil para nós como pais, porque a gente tinha que bancar a decisão que a gente tomou, né? E difícil para suportar ela, porque era uma... suportar na melhor... para dar um apoio. Quem é mãe de adolescente vai entender. Mas hoje em dia deu tudo certo. E como meu marido sempre fala, no final tudo vai dar certo. E eu acho que tá dando certo. Agora ela tem a família dela aqui, ela voltou para a Flórida para fazer a faculdade. Casou, tem os filhinhos e o marido adora morar aqui, né? E o marido era o namorado da época da adolescência, tipo, não é? Uma semana antes da gente ir embora, eles começaram, uma semana ou meses, né? A gente ficou sabendo, o primeiro namorado, aí, além de último ano de high school, mudar para outra cidade. Outra cidade, foi difícil. Mas foi bom tu ter falado tudo isso, Li, porque não é que é o fim do mundo, não é isso. Mas às vezes você só tem que estar ciente, não é? Do que você vai passar. Porque às vezes eu tenho a sensação de que as pessoas que às vezes estão vindo, que me ligam às vezes com perguntas, eu tenho a sensação que não consegue perceber totalmente como é diferente. A dimensão de trazer um adolescente de outro país e fora outras coisas, sair do Brasil, às vezes da melhor escola particular da cidade onde mora e entrar numa escola pública que por mais que a infraestrutura seja boa, a parte física seja boa, mas é completamente diferente. São 3.000 alunos, né, ali na high school. Sim. Ou mais, né? O que aconteceu quando a gente chegou na Flórida, a Nathalie estudava numa escola particular, católica. Ela estudava em escola particular na Flórida? No Brasil, né? No Brasil. Quando a gente foi para a Flórida. E quando a gente chegou lá, o lugar, como é importante o lugar que a gente mora para a escolha da escola. Super. Então a gente não sabia disso. E a gente sabe onde que a gente foi, você conhece a Flórida, a gente foi em Boynton Beach. Por que vocês foram para Boynton Beach? Porque a gente... Pelo preço? Pelo preço, a gente não queria gastar dinheiro e também a área parecia... Só que a gente não sabia a área da escola, a gente não sabia que era isso que influenciava. Então, foi bem difícil. Qual era o estereótipo que tinha na cabeça quando vinha da Flórida? Eu não quero ir de cavalo, meus amigos estão tirando sarro que eu vou de cavalo para Flórida, para a escola. Eu não quero morar num sítio. E agora? Que engraçado. Eu quero morar no sítio, então tudo isso. E era muito longe. Então, quando a Nathalie tinha jogos de vôlei aqui em Frisco, em Little El, a gente vinha, mas assim, com muita luta, porque era longe demais, tudo era muito longe, mas tudo cheio de construções, né? E naquela época o preço devia ser... A gente conseguiu comprar uma casa com preço bom, praticamente barata, né? Não vou falar preço de banana, mas... Hoje em dia parece, mas na época não era. E uma localização boa, e a gente ama morar ali. A cidade evoluiu bastante. Na época
tinha a prainha de Liroel, agora já era o resort Liroel. Cresceu Então, muito, cresceu né? muito a área, né? Então a gente ficou muito feliz de investir ali naquele... E a facilidade, porque as crianças todas, as 3 estudaram no Frisco ISD, né? Vocês optaram por comprar em Little Elm com as escolas de Frisco. Aham. Então, na época, se eu não me engano, na placa era 20 mil moradores tinha. Little Elm? Nossa, será que tem hoje? E para quem vem do Brasil, às vezes, eu falo isso, às vezes é melhor você estar numa área que está em desenvolvimento do que ir para uma área ruim, só pelo preço. Então, se você tem essa possibilidade de ir um pouquinho mais para longe, né? Longe que a gente fala que é um pouquinho mais para o norte, geralmente, né? Que o crescimento aqui da área está indo no sentido norte. Então, vale a pena você começar comprando numa área que é nova e que vai valorizar muito, né, Lia? Sim, é verdade. Eu acho que foi isso que aconteceu com a gente, né? A gente arriscou de ficar mais longe, eu fico longe do trabalho do meu marido, mas mesmo assim acho que valeu a pena o investimento, valeu a pena pela área que a gente está, é um lugar tranquilo, com todas as facilidades perto. E hoje totalmente desenvolvida em tudo. Tem tudo muito próximo. Eu super recomendo olhar sempre essas áreas novas. Inclusive, os americanos, eles têm essa mentalidade, essa visão de que quando a casa deles valoriza, às vezes eles já mudam para uma... Se precisa mudar, já muda para uma área começando, porque você consegue pegar toda a valorização imobiliária que está por vir. E uma coisa legal de quem tem criança, né? Ver essa parte onde que está começando, é porque é uma comunidade nova que está começando. As crianças estão começando. Então, a gente via Summer, toda aquela criançada brincando juntos, andando de bicicleta, indo na mesma school, entendeu? Eles criam aquele senso de comunidade que a gente tem lá no Brasil, que mora no mesmo bairro. Quando a gente faz essa transição para um lugar que está começando, a gente começa isso também. Então, a minha filha tem amigas que ela foi na primeira série, entendeu? Então, cria toda essa história, né? Cria essas memórias que eles têm da comunidade deles. Lília, eu queria te perguntar uma coisa que eu tenho muito interesse. Fiz mestrado em linguística, estudei muito essa coisa da manutenção da língua de herança. E quando eu conheci a Lilian, ela dava aula de português para as crianças. Ela foi professora da minha filha, para ajudar minha filha a manter o português, e graças a Deus deu super certo. A minha filha é fluente, fala, escreve, lê tudo em português. Como foi para ti, como mãe, a tua experiência com 3 filhos, de idades diferentes, histórias diferentes, né? Uma que já veio do Brasil grande, um que ainda veio na fase de alfabetização e a pequenininha que nasceu aqui. Como foi a manutenção do português para as tuas crianças? A gente fala bastante, tem bastante, a parte cultural do Brasil é muito forte lá na minha família, mas para a gente se adaptar à sociedade americana, a gente acabou optando por falar mais inglês em casa. É mesmo? Eu não sabia disso. E foi algo que, para eles me ajudarem a aprender o inglês, eles fizeram essa transição comigo. Então, muitas vezes a gente fala, como na maioria dos brasileiros, nas casas brasileiras, a gente fala português, mistura no inglês. A Giovana foi a que teve um pouquinho mais de dificuldade, mas mesmo assim ela consegue falar, ela consegue se expressar em português. O Vinícius, ele fala português fluente, consegue se comunicar. O vocabulário, que é um vocabulário mais... Do que se usa em casa? É do cotidiano, né?
Então, às vezes, quando eu vou falar alguma coisa, eu quero que eles traduzam alguma coisa e eu começo a falar na linguagem de professora, aí a minha filha fala assim, mamãe, dá para mudar essa palavra? Porque eles não conseguem entender por causa do vocabulário, né? Mas eu acho que vai depender da família, né? Da estrutura da família, da necessidade que a família vai ter naquele momento. Então, no momento eu precisava ajudar a aprender o inglês, que eu queria voltar para trabalhar, queria ir trabalhar novamente, mas o português ficou assim, uma língua secreta na nossa família, foi uma língua que a gente fala de vez em quando, às vezes troca, e tem uma luta agora com a Luna, né? A netinha. Com a netinha, e o marido da Nathalie é americano, então às vezes a gente pula, quando vê a gente só tá falando inglês. E é uma falha, e não é algo que eu acho bom, né? Porque eu queria que eles aprendessem a falar o português para se comunicar com a família no Brasil. Mas nem sempre é fácil também manter. Às vezes o dia a dia, a rotina, a correria acaba sendo o que é mais fácil falar desse jeito, vamos misturar e a gente vai se comunicando, né? Mas é preciso ter assim uma coragem, né, e um trabalho mesmo para que as crianças, tem que ser algo bem organizado, metódico, estruturado para que a criança tenha isso. Mas como a gente já é brasileiro, é outra cultura, você naturalmente a criança ela vai absorver isso, entendeu? A língua, a cultura, então, naturalmente a gente consegue meio que passar isso para eles, né? Inclusive no meu mestrado, minha tese de mestrado foi toda em cima de manutenção da língua de herança. Em 2006, quando eu fiz o mestrado, uma coisa que os estudos apontavam é que tinha que ter essa conexão, um vínculo com a cultura, tinha que ter alguma conexão. E outra coisa que mostrava é que o primeiro filho era mais fácil de manter. O segundo filho, às vezes você conseguia manter, mas às vezes a criança já era um bilíngue passivo, como a gente chama, que só entende, mas não fala. E o terceiro filho já era muito mais difícil manter a língua de herança. E eu acredito que quem tem mais de um filho deve ver isso em casa, né, Li? Que as crianças se comunicam em inglês. Em inglês, verdade. Então, para manter a língua de herança é muito mais difícil. Uma coisa que eu sempre pensei é que mais importante do que ensinar o português é você preparar o cérebro deles para serem cérebros bilíngues. Boa. You know? Porque você prepara ele para receber outros tipos de cultura, outros tipos de linguagem. Mais tarde, se eles tiverem o interesse, todo aquele conhecimento que aquela base, aquela formação que você deu no início, ele vai surgir, ele vai emergir. Então, se preocupe com isso, de oferecer memórias, de contar histórias, de ligar para o avô, para a avó para conversar, criar essas conexões, né? E depois procura uma professora de português para que ela possa fazer a parte da gramática, da linguística, da ortografia, de toda essa parte que faz parte desse processo de aprendizagem. Quando a gente se conheceu, tu iniciaste essa aula de português, acho que muito para ajudar a tua própria filha, a Gigi, a ter mais vontade de aprender e aprender formalmente, né? Mas o que eu achava muito interessante das aulas da Lilian é que ela não era aquela coisa maçante, porque eu falei, como será que ela vai ensinar as crianças, né? Já falavam e eram alfabetizadas em inglês, como que faz para introduzir a segunda língua e a língua de herança? E eu imaginei que ela ia ter livros, ia ser meio gramática, aquele negócio, mas foi super lúdico, né, Li? Ela fazia ela fazia receita de brigadeiro, então as crianças tinham que ler em português a receita de brigadeiro e juntas elas iam fazendo brigadeiro com a Lilian, explicando.
em português. Eu achei aquilo sensacional. E teve um dia que eu cheguei lá para pegar a minha filha na aula e a Lilian estava com o Sítio do Pica-Pau Amarelo no YouTube, ensinando. As crianças tinham lido a letra da música do Sítio do Pica-Pau e estavam assistindo o vídeo e tudo. E eu até chorei nesse dia, tu lembra, ali? Até chorei, porque eu falei, gente, eu fiquei muito emocionada de ver a minha filha curtindo e aprendendo sobre uma coisa que fez parte da minha infância, né? Que eu gostava tanto. E aqui em casa, como eu tinha esse conhecimento acadêmico do que eu estudei na parte de linguística, eu implementei, a minha filha foi minha cobaia, e eu implementei, tinha muitos livros, muito filme, e a minha filha se apaixonou por gibi. Lembra disso, Ali? Ela se apaixonou por gibi da Turma da Mônica, e a gente, toda noite, quando era minha vez de ler com ela antes de dormir, que eu revezava com meu marido, mas quando era minha vez, a gente só lia em português. E eu lembro que a minha filha uma vez falou para mim assim, mamãe, hoje eu leio um livro em inglês. Eu falei, não, esse é o nosso momento de ler em português, de ler historinhas em português, de você conhecer a cultura do Brasil em português. E a gente lia muitas lendas da Amazônia, Curupira e tudo isso, e ela adorava aquilo, ela achava muito diferente, Saci Pererê e tudo mais. E quando ela descobriu os gibis, na época da alfabetização, ela estava sendo alfabetizada em espanhol também na escola Montessori, onde ela estudava, e aí ela começou a conectar as coisas, o português com o espanhol, e as imagens do gibi ajudavam, que estava escrito, e ela pegou gosto por aquilo. A gente tinha voz, né? A voz do Chico Bento, a voz da Mônica, do Cebolinha falando errado. E quando ela chegou na tua classe, ela implementava isso, né, Li? Verdade, ela era uma criança, ela é, né? Mas na época ela sempre sobressaía, porque ela tinha essa bagagem, né? Essa fundamentação que você já tinha dado em casa. Por isso que é muito importante mesmo os pais, mais do que ensinar o português, né, corrigir, é criar memórias. Por isso a minha intenção na época era criar memórias do português para que eles tenham esse interesse, porque é muito diferente de você ensinar português para uma criança que está no Brasil para uma criança que está aqui imersa na cultura americana. Então, primeiro você tem que cultivar ela, você tem que mostrar para ela como é bonita a tua língua, como é gostosa a sua cultura, como você pode viver aqui e saber mais. Então, fazer com que ela seja curiosa em saber mais da cultura dela. E a linguagem, o português, ele vai vindo como consequência. Ótima dica, porque quando a gente ia para o Brasil, eu sempre falava para os avós, para os tios, para os primos, eu falava, olha gente, Yasmin fala português, ela acha que ela fala muito bem, ela tem muita confiança, mas para vocês vai soar engraçado, porque às vezes ela pensa com a estrutura do inglês, a estrutura gramatical do inglês, e ela fala umas coisas que não são corretas em português. Mas, por favor, não corrijam o português dela, porque eu não quero que ela tenha a sensação de que ela não sabe. E funcionou super bem para nossa filha. A família super entendeu. Claro, um priminho ou outro sempre fazia alguma graça, mas uma vez a gente foi para o Brasil e um priminho que mora na Inglaterra chegou sem falar nada de português e a minha filha viu a dificuldade da família querer se comunicar e não conseguir por causa da língua, e aquilo solidificou ainda mais para ela que ela era bom saber falar português para se comunicar, especialmente com os avós, os tios, os primos. Então, essa dica é ótima, Li, não ficar corrigindo o tempo todo. O português tem que ser prazeroso para a criança. E agora, 13 anos depois aqui no Texas, quais foram os aprendizados, o que foi certo, quais foram os acertos, quais foram os erros, o que tu faria diferente e como está a tua vida profissional hoje? Eu acho que a gente evoluiu bastante como família, né?
a gente tem a nossa casa, eu trabalho, tenho muito orgulho do que eu estou fazendo, porque eu trabalho com criança, é a minha paixão, né? Tu voltaste Eu a voltei trabalhar na na escola. mas como eu falei no início, eu tive que ser humilde, tive que voltar atrás. Então eu tenho pessoas que, graças a Deus, são transferidas para cá e continuam no mesmo nível de trabalho. Eu tive que dar passos para trás. Porque no Brasil tu já era diretora. Eu já tinha trabalhado como diretora na escola. E aqui, na hora de recomeçar, teve que começar como ajudante de professora, tive né? que começar como ajudante. Auxiliar, que fala, né? Isso, assistente, né? Assistente de professor. E eu tive que aprender outro método, né? Que era um método Montessori, que é um método de educação muito divulgado aqui nos Estados Unidos. Especialmente aqui no Texas, né? Isso. Tem muita escola Montessori aqui para as crianças. Aí tive a oportunidade de ter a tua recomendação, né? Para ir trabalhar na escola que eu estou atualmente. E sou muito grata que você fez isso por mim, mudou a minha vida. Eles que têm sorte de te ter. Eu nunca vou esquecer isso. E eu tô feliz, né? Tenho netinhos, nossa família é cada dia mais unida. Agora temos o nosso sítio. Lilian, quando eu tive a experiência de tê-la como professora da minha filha, eu fiquei impressionada com o talento e a qualidade do ensino dela. Então, eu não tive a experiência de ter a minha filha em escolas brasileiras, só aqui americana. A gente era feliz, eu gostei muito da experiência da nossa filha estudar todo o ensino fundamental na escola Montessori, mas a Lilian me impressionou com a pedagogia que ela tinha, com o jeito, com a paciência, com o carinho que ela tratava as crianças. E aí, o que eu fiz? Fui recomendar para a diretora da escola da minha filha e falei para ela, tu tem que contratar essa professora. E eu lembro que eu escrevi no e-mail, eu escrevi para ela, essa é a melhor professora que eu já conheci no mundo. Pai, desculpa, tu também é um professor maravilhoso. Mas a Lilian foi uma experiência incrível que eu tive como mãe, de ter a Lilian como professora da minha filha. Eu recomendei, assim, com uma carta. E a diretora me respondeu falando, preciso conhecer a gente. Realmente. E deu super certo. A Li tá lá até hoje, já fez 10 anos, já vai fazer, né? 10 anos que eu trabalho na escola. E eu sinto que eu evolui bastante na escola. Hoje eu já apresentei no Congresso Nacional, Internacional Montessori. Para quem tinha medo do inglês, hein? Então, assim, fui com a cara e com a coragem. Muito estudo, muita dedicação. Mas eu acho que tudo vale a pena quando você se dispõe a fazer algo com amor, com carinho, sem deixar de ser você mesma, sempre com alegria, tratando as pessoas como você gosta de ser tratada. Então, mesmo você sabendo que a cultura aqui é diferente, você pode ser do teu jeito. Você não precisa mudar completamente para se inserir na cultura americana. Seja do seu jeito, autêntica, que você vai ter o que você precisa, o teu sucesso, se é profissional, se é na tua família. Então, você não precisa fazer uma mudança total, né? É claro que esse processo de transformação, ele é interno. Você precisa mudar para você conseguir. Né, esse bate-papo que a gente teve aqui com a minha querida amiga Lilian, que é uma pessoa muito especial para mim e que foi professora da minha filha de português, e agora eu tive a honra de acompanhar a compra desse rancho maravilhoso que eles compraram há pouco tempo, o início da realização de um sonho. E Lilian, obrigada pelo teu tempo, obrigada por compartilhar tua experiência, tua história rica de tantas coisas que tu passaste nesses 20 anos aqui nos Estados Unidos. Obrigada. Obrigada a você, Mi. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o seu like, ativar o sininho para receber nossas notificações
e compartilhe com seus amigos e familiares que vão gostar de saber como é a vida aqui no Texas. Obrigado por assistir, te vejo no próximo vídeo.